Olá, sou o pastor Wagner, da Igreja Batista em Bairro Novo. Queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que falou muito forte ao meu coração nesses dias. Quero pedir a você que deixe aí o seu like, nos ajude e se inscreva no canal para que a gente possa transmitir também os cultos ao vivo, tá certo? Então, se você puder nos ajudar, eu agradeço, em nome de Jesus. Tudo aqui não é um estúdio, não é nada profissional, mas é uma forma da gente continuar em comunhão através desse instrumento que é o YouTube. Então, se inscreva no canal, ative o sininho ali para receber, as notificações e dê o seu like, tá bom? Deus abençoe. Querida igreja, queridos irmãos e irmãs que estão aí compartilhando conosco do mesmo momento de quarentena, de isolamento social, para que a gente possa obedecer às leis estabelecidas e termos vitória também nesse momento. Queridos, a palavra do Senhor, Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia, compartilhado por pessoas de mais diversas religiões, das mais diversas igrejas, dos mais diversos credos, cultos. Eles respeitam, amam e gostam do Salmo 23. E a gente vai ler aqui agora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro, vale da morte, pelo escuro vale da morte, não temerei medo, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Louvado seja Deus pela sua palavra. O salmista Davi aqui, ele estava falando de um momento muito parecido com o que a gente está hoje. Principalmente no verso 4, quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Alguns biblicistas, teólogos, vão dizer que esse vale da sombra da morte seria a mesma estrada dali de Jericó, aquela estrada em que Jesus conta a parábola do samaritano, que ele socorre, aquele homem que vinha pelo caminho de Jericó, que é uma estrada muito perigosa, e aquele seria também uma ideia de vale da sombra da morte. Alguns acham que aquele vale da sombra da morte seria uma floresta muito densa e perigosa de caminhar ali na região da Palestina, na região de Israel. Mas, na verdade, o vale da sombra da morte que Davi estava se referindo, na verdade, é um conceito, é uma situação, é uma experiência, é algo marcante. Porque eu não diria que ele estava se referindo a um espaço geográfico ou que ele estava lembrando de alguma região de Israel, mas sim de situações da vida, porque Davi era um homem de guerra. Entenda, dos 40 anos de reinado de Davi, 35 anos foram de guerra. Ou seja, ele teria se aposentado como militar e não teria descansado nem 5 anos, 35 anos de luta e apenas 5 anos de paz. Por isso que o templo não foi construído por ele, porque havia muito sangue em suas mãos e Deus queria que a paz reinasse ali naquele lugar, e por isso o templo foi construído por Salomão. E inclusive o nome Salomão significa justamente isso: homem de paz, Shalom. Então, meu irmão, minha irmã, sendo o Vale da Sombra da Morte um conceito, sendo o Vale da Sombra da Morte uma experiência, sendo o Vale da Sombra da Morte um título, vamos dizer assim, de ensinamento bíblico, uma expressão que quer ensinar algo muito parecido com o que vivemos nos dias de hoje. Estamos preocupados, eu mesmo digo a você que estou preocupado principalmente com parentes idosos meus, muito teimosos, que não estão entendendo o que está acontecendo. Talvez você também esteja preocupado aí na sua casa.
Também preocupado porque temos um filho de 6 anos que é inquieto, que é cheio de energia e não consegue se adaptar à quarentena e ficar calmo. Não adianta, ele é elétrico, enérgico, e a gente tem medo que a porta abra e ele de repente saia e tenha contato com alguém contaminado. Então, se instaura um pânico, se instaura um pavor, até que você se apegue à palavra de Deus. Quando você se apega à palavra do Senhor e você vê que ela diz, o salmista diz, não temerei mal algum. O que ele está dizendo? Eu não deixarei que o pânico me domine. Eu não deixarei que o medo, que é um espírito do Novo Testamento, a palavra diz, nós não temos o espírito do medo, transformando o medo de um conceito, de um sentimento, para uma ação espiritual demoníaca, covarde e perversa. Então, nessa manhã, eu gostaria que você tivesse a consciência em Deus de que o medo não vai ser um aliado. Sim, nós devemos ter um receio, nós devemos ter um medo natural, é o mesmo medo de colocar o dedo na tomada, é o mesmo medo de colocar a mão na boca de um pitbull, é o mesmo medo de tomar veneno, é o mesmo medo. Mas não aquele pânico, o pavor que nos domina, ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte. O que não seria o vale da sombra da morte se não é isso que a gente está passando, meus irmãos? É a hora agora de colocar a palavra em prática. No vale da sombra da morte, o salmista disse que não vai ter medo. No vale da sombra da morte, o salmista disse que não deixará o pânico lhe dominar. No vale da sombra da morte, o salmista está dizendo, eu não vou temer essa situação. Isso não quer dizer que, como eu disse, que a gente vai sair por aí comprando pão a hora que quer, de todo jeito, sem nos protegermos, sem álcool em gel, sem lavar a mão, não. Isso significa que eu preciso passar por isso. Se eu tiver que passar, eu estou no mundo, a Bíblia diz, Jesus diz, eu não te tirei do mundo, vocês não são do mundo, mas eu não tirei vocês do mundo, ou seja, nós ainda não fomos arrebatados, nós ainda não fomos tirados desse mundo, nós estamos aqui, e o Senhor faz chover sobre maus e sobre bons, e se há um propósito que a gente não entende agora, que precisamos passar por isso, então temos que passar como o salmista nos ensina, pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum, sem temer essa situação. É interessante e eu gosto muito da Bíblia Viva, porque ela é não só uma tradução, ela é também uma interpretação do texto, bem dinâmico. E o verso 4, que é o que estamos falando sobre o Vale da Sombra da Morte, na Bíblia Viva, diz, mesmo que eu ande pelo vale escuro, pelo vale escuro onde a morte está bem perto, ou seja, mesmo que eu ande com notícias de morte, mesmo que eu ande com a expectativa de morte, continuo tranquilo. Meu Deus, é forte, vou repetir. Mesmo que eu ande pelo vale escuro onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e seu cajado me protegem. Meu irmão, minha irmã, deixo para você a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querida igreja, queridos irmãos, nós vamos procurar entender muito do que está acontecendo sobre o vírus ou sobre respostas teológicas ao vírus. Nós vamos entender o que a palavra de Deus nos diz quando nos encontramos numa situação dessa, de vale da sombra da morte. Vamos nos apegar ao que a palavra diz de esperança. Vamos nos apegar ao que a palavra diz de paz e de amor em meio à tribulação, em meio à guerra. Se fosse assim, meus irmãos, os cristãos da Segunda Guerra Mundial, todos eles se desviariam. Mas a gente sabe que depois da Segunda Guerra houve um grande avivamento em vários lugares do mundo. Deixo com você a palavra do Senhor Jesus. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Vamos nos apegar a Ele. Vamos orar, vamos interceder, vamos clamar. Não podemos desistir de crer que Deus está no controle em toda essa situação. Essa mensagem para você nessa manhã.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado por sua atenção e por ter participado disso conosco.